Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Adailton Divino, de Mato Grosso, Cuiabá, Rayana Andrade e todos do grupo Flamassapê, José Carlos, da Bahia, João Pedro, do Rio de Janeiro, Enaldo Dias, de Fortaleza, João Batista, de Buriticupu, Maranhão, Júlio, de Itaboraí, e Aderivaldo Santana e Nathalie Lois, de Itacaré, Bahia. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Ronaldo, pois o cria do Flamengo abre o jogo sob possibilidade de retornar ao rubro-negro. O jovem Ronaldo, que surgiu no Flamengo como uma das promessas das categorias de base, chamou a atenção da torcida ao ser o volante titular na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. No ano anterior, já havia sido campeão carioca sub-20. Apesar de toda a expectativa, o jogador não teve muitas oportunidades no profissional e acabou sendo emprestado ao Atlético Goianiense em 2017. Depois de ter boas participações no clube goiano, foi chamado novamente para integrar o plantel rubro-negro, onde ficou a maior parte do tempo no banco de reservas, embora tenha sido mais utilizado e ganhado algumas oportunidades em alguns jogos. Porém, na última temporada, acabou se transferindo para o Bahia, por empréstimo, onde atua até hoje. O clube baiano precisou vencer a forte concorrência do Santos, que queria contar com o jogador, mas acabou perdendo a disputa e viu um jovem vestir a camisa do tricolor. Recentemente, durante entrevista exclusiva ao Bola VIP, o volante falou em relação ao seu futuro e como está encarando a possibilidade de retornar ao Flamengo, mesmo sabendo que o clube vive um momento mágico onde a disputa por posição é muito acirrada. O Flamengo é um clube pelo qual eu tenho um carinho especial, mas hoje estou muito bem adaptado ao Bahia. Fui muito bem recebido e sou muito bem tratado aqui. Meu foco é somente em fazer o meu melhor para ajudar o Bahia. Agora, vamos falar sobre Dedé, pois o jogador admite que ficou balançado com a proposta do Flamengo em 2019. Com um elenco recheado de craques e jogadores renomados, o Flamengo, em 2019, tentou contratar o zagueiro Dedé, do Cruzeiro. Mesmo com as investidas do mais querido, o jogador de 31 anos preferiu seguir na equipe mineira, e justamente no ano em que o rubro-negro tentou negociar com o atleta, se tornou campeão brasileiro e da Libertadores da América. Em entrevista à ESPN, o futebolista disse que, apesar de não ter aceitado a proposta da equipe carioca, mexeu com ele. Em 2019, teve a situação do Flamengo e eu respeitei ao máximo o Cruzeiro, apesar de ter sido uma proposta que mexeu muito comigo, porque eu estaria no Rio, num grande time, e é meu sonho, mas mexeu muito comigo e com muita gente, até com a imprensa, essa situação com o Flamengo. E eu respeitei ao máximo, até pela situação com a Arrascaeta, que eu também respeito o desejo do jogador, mas fiquei quieto na minha e mesmo assim, os torcedores do Cruzeiro me criticaram, me chamaram de mercenário e interesseiro, disse ele. Dedé tem vínculo com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2021. Entretanto, o Flamengo estava disposto, na ocasião, a desembolsar uma alta quantia para rescindir o contrato do zagueiro com a equipe mineira. O jogador, entretanto, em sinal de gratidão, resolveu permanecer no clube. Pouco antes das investidas do Flamengo por Dedé, o Cruzeiro havia perdido um dos jogadores mais importantes do seu elenco, Arrascaeta. O uruguaio chegou no clube carioca em janeiro de 2019,
Na época, o rubro-negro fechou a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a chegada de Tevez ao Corinthians para a temporada de 2005, que foi 60 milhões de reais. Por Arrascaeta, o Fla desembolsou 15 milhões de euros, o equivalente a 63,7 milhões de reais. Agora, vamos falar sobre Vinícius Júnior, pois a transferência do jogador ao Real Madrid foi a segunda venda mais cara de um clube brasileiro na história. Nos últimos anos, o Flamengo vem lucrando bastante com transferências de promessas da base para grandes europeus. Vinícius Júnior no Real Madrid, Lucas Paquetá no Milan e Renier também no Real Madrid, entre outros. Segundo o jornalista Rafael Reis, do UOL, a venda de Vinícius Júnior foi a segunda maior negociação de grandes brasileiros da história, perdendo apenas para o Santos com a ida de Neymar para o Barcelona. Conforme dados divulgados pelo jornalista, a transferência de Neymar ocupa o topo da lista e movimentou 88,2 milhões de euros, cerca de 531 milhões de reais na cotação atual. Em segundo lugar, a venda de Vinícius Júnior, que rendeu aos cofres rubro-negros 45 milhões de euros, aproximadamente 271 milhões de reais. Rafael divulgou números de vendas de jogadores dos 13 principais times do país: Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Com exceção do mais querido, os 4 primeiros do ranking de lucro com transferências são clubes paulistas. Os cariocas, por sua vez, ocupam as últimas colocações e são as equipes que menos movimentam o mercado da bola. E para finalizar, vamos falar sobre a nota que a FERJ emitiu sobre reunião com o prefeito do Rio e já tem data para a volta do Campeonato Carioca. A FERJ divulgou comunicado na noite desse último domingo, 24, para esclarecer detalhes sobre a reunião com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que aconteceu no mesmo dia no Rio Center. Em parte do texto, a federação reforça o planejamento de retornar o Carioca em meados de junho, mas com portões fechados. A Federação de Futebol do Estado do Rio e América, Americano, Bangu, Boa Vista, Cabofriense, Madureira, Portuguesa, Macaé, Nova Iguaçu, Flamengo, Vasco, Volta Redonda, Friburguense e Resende se reuniram com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, na tarde desse último domingo, 24 de maio. Na reunião, o prefeito revelou que o comitê científico classificou como irrepreensível o protocolo Jogo Seguro de Retorno aos treinamentos, produzido pela FERJ e os médicos. Houve entendimento de que, sob a orientação e acompanhamento dos clubes, os jogadores estão mais bem cuidados e em maior segurança, com previsão de volta do futebol, possivelmente para meados de junho, mas sem público. Os clubes devem progredir passo a passo, com fase de avaliações clínicas, testes físicos, exercício de reabilitação dos efeitos da inatividade muscular e atividades de recuperação da capacidade laborativa. Conforme combinado, novas reuniões deverão acontecer para a troca de informações, reavaliação e ajustes de diretrizes. De acordo com Globoesporte.com, alguns dirigentes presentes na reunião teriam informado que o retorno dos Jogos do Carioca aconteceria a partir do dia 14 de junho. Em relação aos treinos, o prefeito do Rio de Janeiro autorizou a volta a partir dessa terça-feira. O Flamengo, por sua vez, irá manter o planejamento e pretende retomar normalmente os treinos nessa segunda-feira, 25. O clube se apoia na justificativa de que está seguindo o protocolo de segurança feito com a FERJ, respeitando o distanciamento dos atletas, comissão técnica e funcionários.